Olá, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Meu nome é Mariana, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor e hoje a gente vai mergulhar fundo nas páginas da Revista Espírita de fevereiro de 1863. Pensem bem, naquele tempo Allan Kardec estava no meio de um verdadeiro campo de batalha de ideias, defendendo a doutrina espírita que nascia. E os ataques, olha, vinham de todos os lados, da ciência, da religião, da imprensa. A gente vai explorar juntos os desafios daquele momento e, o mais importante, a lógica e a profundidade incrível das respostas que Kardec nos deu. Para a gente entender bem esse momento tão fundamental, a nossa jornada vai seguir este caminho. Primeiro, vamos sentir o clima, sabe? Entender como a doutrina estava sob ataque. Depois, a gente entra na análise espetacular que Kardec faz sobre a obsessão. Em seguida, vamos ver como ele, com muita elegância, respondeu aos críticos, usando exemplos práticos e morais. E por fim, a gente reflete um pouco sobre o legado imenso que essas ideias deixaram para todos nós. Então, vamos nos transportar para 1863. A doutrina espírita, que tinha sido codificada há pouquíssimos anos, estava crescendo e crescendo muito rápido. E claro, com todo esse crescimento veio uma reação na mesma intensidade. O debate público era assim, feroz. De um lado você tinha essa filosofia novinha em folha, propor um diálogo entre o nosso mundo e o mundo espiritual, tudo baseado na razão, na observação, e do outro estavam as forças já estabelecidas, a ciência materialista e a religião cheia de dogmas, que olhavam para o espiritismo e viam uma ameaça direta às suas verdades. Essa era a pergunta que estava no ar, a questão central que permeava todos os artigos dessa edição da revista. Para os críticos, o espiritismo não era só um equívoco, não, era um perigo. Um perigo para a razão, porque supostamente deixava as pessoas loucas, e um perigo para a fé, porque era chamado de heresia, coisa do demônio. E é nesse cenário, nesse verdadeiro campo de batalha de ideias, que Kardec se posiciona. Mas não com armas, e sim com a sua maior ferramenta, a lógica e a análise criteriosa dos fatos. Agora, vamos avançar um pouquinho e ver como Kardec lidou com a acusação talvez mais grave de todas, a de que o espiritismo causava loucura. E para fazer isso, ele mergulha de cabeça num fenômeno que estava deixando a Europa de cabelo em pé, os chamados possessos de Morzine. Imaginem só, uma cidadezinha lá nos Alpes franceses, onde dezenas de pessoas, de repente, começaram a ter convulsões e comportamentos muito estranhos. A medicina da época foi chamada para investigar, claro, mas a doutrina espírita ofereceu um olhar completamente diferente para tudo aquilo. E aqui, gente, o que é realmente fascinante é esse choque de visões de mundo. O Dr. Constante, que era o médico enviado pelo governo, foi lá e procurou apenas por causas materiais. Ele olhou a população, viu que a alimentação não era boa, que as casas eram insalubres e concluiu: é uma doença nervosa, uma histeria. Simples assim. Já Kardec, por outro lado, pega os mesmos fatos, analisa os mesmos relatos e identifica-lhe um processo de obsessão coletiva, ou seja, a influência de espíritos perturbadores agindo sobre pessoas com uma mediunidade que ainda não estava educada. Veja bem, ele não nega que as causas físicas pudessem existir, mas ele aponta para uma evidência que o médico ignorou, a ação de uma inteligência invisível por trás daquilo tudo. E aqui está o pulo do gato do argumento de Kardec. Essa metáfora dele é poderosa demais. Ele está dizendo que a ciência, quando se fecha e só aceitam que é material, ela fica cega para certas coisas. Ela se torna incapaz de entender e tratar doenças que têm uma origem que vai além da matéria. É quase como tentar entender um software analisando só o computador. Kardec argumentava que muitos casos que eram simplesmente rotulados como loucura eram, na verdade, obsessões. E que se fossem tratados com conhecimento espírita, com prece, com diálogo, com a reforma moral da pessoa obsidiada, poderiam ser curados sem os tratamentos terríveis da época, como duchas de água gelada e sangrias que muitas vezes só pioravam a situação. Mas olha, os ataques não vinham só da ciência, não. A religião organizada também se levantou com uma fúria tremenda contra o espiritismo. Lá nos púlpitos das igrejas, os sermões eram inflamados, sabe? Tudo para alertar os fiéis contra o que eles chamavam de a nova heresia. E Kardec, em vez de simplesmente entrar na briga e se defender, ele faz algo genial. Ele analisa a estratégia dos ataques e os efeitos que eles causavam com uma clareza que é de impressionar. Dá uma olhada no tipo de acusação que ecoava nas igrejas, especialmente em cidades como Lyon e Bordeaux. Eram coisas chocantes, feitas sob medida para criar pânico moral na população. Os espíritas eram pintados como gente que queria destruir a família, a propriedade, a sociedade toda.
Falavam que todo e qualquer espírito que se comunicava era um demônio e que os médiuns faziam pacto com o diabo. O objetivo era muito claro: criar uma imagem tão feia e assustadora da doutrina que ninguém teria coragem nem de chegar perto para conhecer. E é aqui que a gente vê a percepção estratégica brilhante de Kardec. Ele sacou que o tiro estava saindo pela culatra. O exagero era tanto, a falsidade das acusações era tão óbvia que acabava despertando a curiosidade. As pessoas de bom senso, inclusive operários simples, começavam a pensar: ué, mas por que atacar com tanta raiva algo que supostamente não tem importância? E aí o que elas faziam? Iam ler os livros, iam pegar o livro dos espíritos para ver com os próprios olhos. E o que encontravam lá dentro? Uma doutrina que pregava a moral de Cristo, que fortalecia a família pelo amor e a responsabilidade de cada um. Na hora que elas viam a mentira, a credibilidade de quem criticava ia por água abaixo e muitas se tornavam simpatizantes ou até novos adeptos. No fim das contas, os ataques viraram uma bela propaganda. Então, depois de desmontar as acusações, uma a uma, Kardec muda o foco. Ele sai da posição de defesa e passa a mostrar o espiritismo na prática, em ação, mostrando os efeitos positivos na vida das pessoas. Ele não fica só na teoria, não. Ele traz fatos, casos reais que mostram o consolo, a cura e a orientação moral que a doutrina podia oferecer. Ele estava construindo a imagem de uma filosofia viva, útil e que fazia o bem. Esse caso, que foi publicado na revista, é um exemplo perfeito dessa abordagem. É uma história simples, mas com uma força. Pensem bem, ela mostra a intervenção de um espírito bom que atende a uma prece feita com o coração e oferece uma ajuda prática que resulta numa cura física. Isso era uma resposta direta, na veia, àquela acusação de que só demônios se comunicavam. Mostrava um mundo espiritual atuante, bom e acessível para todo mundo que busca o bem com fé. E aqui a gente chega num ponto central da moral espírita, que essa comunicação expressa tão bem: dar um novo sentido para o sofrimento. Em vez da gente se desesperar com uma dor que parece não ter sentido nenhum, a doutrina propõe que a gente a entenda como uma prova, ou uma expiação por erros passados, ou até mesmo uma oportunidade de crescer. Essa visão não tira a dor, mas ela dá um propósito para a dor. E a resignação aqui não tem nada a ver com passividade e com se entregar. É uma confiança ativa na justiça e na bondade de Deus. É uma força moral que nos permite encarar os problemas da vida com coragem e com a esperança de um futuro melhor. Ao final da leitura dessa edição da revista, a gente percebe que Kardec construiu muito mais do que só um monte de respostas para ataques. Ele, na verdade, consolidou os pilares da filosofia e da moral do espiritismo bem no momento em que ela enfrentava seus maiores desafios. E com isso, ele deixou uma mensagem que ecoa forte até hoje. Esse é o grande legado que salta dessas páginas. Kardec nunca pediu uma fé cega, mas também não promovia um racionalismo frio que não acredita em nada. O que ele propunha era a fé raciocinada. Contra o dogmatismo da religião, ele defendia a investigação livre. Contra o materialismo da ciência, ele apresentava os fenômenos espíritas como um novo campo de estudo. Ele afirmava que o espiritismo não vinha para destruir a religião, mas para cumpri-la, para dar chave para a gente entender as palavras de Jesus de um jeito lógico, profundo. Era, no fundo, uma proposta de paz, de reconciliação entre a ciência e a espiritualidade. E toda essa reflexão nos deixa com uma pergunta para os nossos dias, não é mesmo? As tensões que Kardec viveu lá em 1863 não desapareceram. A ciência continua investigando os limites da consciência, a religião continua buscando seu lugar num mundo cada vez mais cético e todos nós continuamos buscando respostas para as grandes questões da vida. O trabalho de Kardec nos lembra que esse diálogo entre ciência e fé não é só possível, ele é essencial para o progresso da humanidade. Bom, pessoal, assim a gente chega ao final do nosso estudo de hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de todos nessa jornada pela Revista Espírita de fevereiro de 1863. Espero que essa nossa conversa tenha sido esclarecedora e inspiradora. Em nome de todo o pessoal do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, o nosso muito obrigado. E para encerrar, eu convido a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento numa breve prece. Pai de infinita bondade e amor, nós te agradecemos por estes momentos de estudo e de reflexão. Que a luz do teu conhecimento possa sempre iluminar as nossas mentes e que a força do teu amor aqueça os nossos corações, nos guiando sempre no caminho do bem, da caridade e da fraternidade. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.